boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um workshop. Bem-vindas e bem-vindos. Bem-vindos ao nosso workshop da menopausa. Como já sabem, eu vou esperar um bocadinho para ver se mais senhoras entram, mais pessoas interessadas. Aproveito, olá, boa tarde, Carla. Aproveito para falar convosco, lembrá-las, se tiverem questões sobre o assunto. A menopausa é um assunto que nos chega muitas questões, muitas dúvidas. Aproveitem o canal, entrem em contato conosco, mandem as vossas questões. Podem colocar as questões aqui. Boa tarde, Maria José. Coloquem as questões aqui em direto. Se ficarem mais à vontade, falem no privado conosco. Nós estamos aqui para as ajudar, ok? Hoje é o nosso segundo workshop do nosso ciclo da vida da mulher. Na semana passada nós falamos sobre a mulher na idade fértil, questões relacionadas ao ciclo menstrual, também secura vaginal nas mulheres mais jovens. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não viram, tá aqui na nossa página do LibFem, o vídeo fica sempre salvo, tá bem? Fiquem à vontade. Hoje o nosso assunto é a menopausa e lembrando ainda que para a semana que vem, o nosso terceiro e último workshop desse ciclo de setembro, onde falaremos da pós-menopausa, ok? Fiquem atentas e qualquer coisa, entre em contato, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o som? Digam lá, Maria José, dá para ouvir bem? Tá baixinho? Boa. Obrigada, cara. Muito bem, portanto, mais uma vez estamos aqui juntas para mais um workshop LibFem. Eu sou a Carla Afonso, sou nutricionista e especialista em saúde íntima pela Y Pharma. E como eu estava a dizer, em setembro nós estamos a realizar durante este mês 3 ciclos, dividindo as fases muito importantes da vida da mulher. Falamos na semana passada sobre o ciclo da idade fértil, hoje vamos falar sobre menopausa e para a semana que vem, na próxima terça-feira, falaremos sobre a fase da pós-menopausa, tá? Super importante também. O tema da menopausa é um tema muito complexo, né? E com muita informação. Então, o nosso tempo aqui é sempre reduzido. Então, o que eu peço sempre, eu já falei com quem estava aqui há bocadinho, se vocês tiverem questões, coloquem, falem conosco, aproveitem esse canal, esse mimo da LibFem, conversem conosco. Ou aqui no direto, e eu tento responder as questões, ou então, por mensagem privada, tá? Porque aqui a nossa missão é trazer saúde e conforto para todas vocês, certo? Por isso, para começar, como eu já tinha dito na semana passada, nós mulheres somos cíclicas, né? E temos marcos muito distintos e definitivos que sinalizam as fases da nossa vida. Como, por exemplo, as variações na quantidade de estrogênios ao longo dos anos da nossa vida, né? Eu tenho aqui aquela imagem que eu adoro, sempre venho com a minha imagem. Eu tenho aqui a imagem, né, em rosa, representando a quantidade dos estrogênios aqui na menina, dos 20, depois nós vamos subindo aqui nos 20, nós temos um pico dos estrogênios à volta dos nossos 30 anos e depois os estrogênios começam a ter uma redução gradativa durante a fase do climatério, já vamos falar sobre isso, até a brusca queda da quantidade de estrogênios na pós-menopausa. Então, nós mulheres vamos perdendo estrogênios ao longo da nossa vida. O estrogênio é a principal hormona sexual feminina, tá? E além da parte da reprodução, os estrogênios têm inúmeras funções dentro do nosso corpo. Trabalham, eles participam no sistema ósseo,
no sistema articular, na saúde cardiovascular, no sistema nervoso central, na firmeza da pele, etc, etc, etc. Portanto, os estrogênios têm diversas funções e não só função na nossa reprodução, ok? Falaremos aqui de 3 muito importantes para nós, para o tema. Estrona, nós temos as estronas, estradiol e estriol, 3 tipos aqui de estrogênios. As estronas são estrogênios fracos, portanto a estrona é um estrogênio fraco e é ele que é responsável pela acumulação de gordura na zona abdominal e ao redor dos nossos órgãos e tem relação com cancro de mama e ovários. Em mulheres jovens, nós temos pouca quantidade de estronas porque os ovários convertem, eles transformam estrona em estradiol, tá? Mas ele é o que prevalece na pós-menopausa. Então, nas mulheres jovens temos poucas estronas, mas nas mulheres na menopausa é a estrona que prevalece entre os 3 tipos de estrogênio. Tá? O estradiol é o estrogênio mais forte, mais prevalente. Ele que é o responsável pela acumulação de gordura na zona dos glúteos, pela lubrificação vaginal, pela manutenção da mucosa saudável, pela libido, previne infecções urinárias, é importante para a absorção de cálcio, ferro e magnésio nos ossos, mantém a saúde da pele e é um potente antioxidante. Infelizmente, eles caem 90% na altura da menopausa. Tá? O estriol é um terceiro estrogênio aqui, mas ele é produzido pela placenta, desculpem, e é o estrogênio da gravidez, ok? Pronto. Portanto, como eu estava a dizer, durante a nossa vida nós temos queda na produção dos estrogênios e o primeiro sinal que está a acontecer uma redução dos estrogênios é o aparecimento de períodos menstruais irregulares. Então, como é que a gente começa a saber, como é que você consegue perceber que já há queda dos estrogênios, a produção dos estrogênios em você? Começa a acontecer períodos mais irregulares. Eles são irregulares na verdade, ele começa assim, os períodos começam, você começa a ter ciclos mais curtos, mas ainda regulares. E depois, um bocadinho mais tarde, você começa então a ter irregularidade no ciclo. Você pode ter inclusive ausência em alguns meses e ciclos mais longos do que o normal. Então, resumindo, começa a haver alguma irregularidade menstrual, essa fase pode durar anos. Primeiro, ciclos mais curtos, mas ainda todos os meses, e depois ciclos mais espaçados e com maior período assim, de fluxo, tá? Essas são as primeiras alterações. Um outro sinal da redução dos estrogênios no nosso corpo que você consegue detectar é o aumento do colesterol no sangue. Os estrogênios, eles são produzidos no nosso corpo através de colesterol. Então, se você deixa de produzir estrogênios, aquela gordura, aquele colesterol que nós íamos utilizar para produzir o estrogênio, ele está livre, né? Então, o colesterol no sangue sobe. Portanto, também um outro sinal que você consegue detectar facilmente. Imagina, vai ao médico sempre, todos os anos, tudo ok com o colesterol. De repente, de um ano para o outro, vai ao médico e o colesterol subiu, sendo que você não fez grandes alterações na sua alimentação, pode ser um sinal de que você tem queda dos estrogênios já, tá bem? Portanto, atentas aos exames de sangue. Então, como eu estava a falar que o início da redução dos estrogênios acontece no climatério, o que é o climatério? Vamos tentar entender, vamos ver aqui alguns termos. Muitas mulheres confundem climatério, menopausa e fica uma questão muito confusa. Então, o climatério, segundo a Organização Mundial da Saúde, corresponde ao período final da fase reprodutiva da mulher. Ele varia dos 40 aos 65 anos e é dividido em 3 fases. Então, o climatério é essa fase de vida da mulher dividida em 3 fases. Nós temos o quê? A pré-menopausa, e a pré-menopausa é onde então acontecem aqueles períodos menstruais mais curtos e depois então mais espaçados, e aqui já há redução da fertilidade da mulher. Okay? Depois nós temos a perimenopausa. O que é a perimenopausa? Já ouviram esse termo? A perimenopausa é quando nós já temos então irregularidades e falhas nos ciclos menstruais e já temos algum sintoma. Por exemplo, irritabilidade e afrontamentos, certo? Perimenopausa.
E a pós-menopausa é um período de vida longo da mulher. A pós-menopausa vai desde o final da menstruação até o final da sua vida. Né? Aqui o climatério é o oposto da adolescência. O climatério, a adolescência é a fase de vida da mulher que ela entra na fase fértil, e o climatério é quando ela sai da fase fértil, certo? Eu vou só aqui fazer um parênteses e vou mostrar para vocês. Portanto, eu falei aqui uma coisa. Eu falei em pré-menopausa, perimenopausa e pós-menopausa. Eu não falei em menopausa, pois não? O que é a menopausa? A menopausa em si, ela é definida como o término permanente das menstruações e é caracterizada por amenorreia por mais de 12 meses. Ou seja, a menopausa nada mais é do que a data da sua última menstruação. Só para vocês perceberem aqui as nomenclaturas. Olha, eu trouxe aqui para vocês só para mostrar que o climatério é essa fase da vida da mulher dos 40 até os 65 anos. O climatério é uma fase da vida da mulher. A pré-menopausa começa aqui no início do climatério, por volta dos 40 anos. Depois nós temos a perimenopausa e então a pós-menopausa. E a menopausa em si é um ponto específico, é uma data, é a data da sua última menstruação. E quando é que nós consideramos que estamos em menopausa? Como eu acabei de dizer, nós só consideramos que a mulher entrou em menopausa depois de 12 meses sem menstruação. Você tem que ter 12 meses corridos seguidos, ou seja, um ano sem menstruar. Então aí você está caracterizada já em menopausa, em pós-menopausa no caso, tá bom? Certo? A idade média do mundo ocidental para a chegada da menopausa é entre os 51,4 anos, podendo ser então, como falamos, dos 40 aos 58 anos. A média da população portuguesa é de 48 anos. A média da população portuguesa é entre a menopausa e os 48, tá? Se a menopausa acontecer antes dos 45 anos, ela é caracterizada como menopausa precoce. E se ela acontecer depois dos 53 anos, ela é considerada uma menopausa tardia. Eu chamo a atenção que tanto uma menopausa precoce como uma menopausa tardia podem trazer problemas, trazem normalmente alguns problemas maiores para as mulheres, tá? Uma menopausa precoce, essa mulher vai ter piora nos sintomas do que? Na osteoporose, problemas com ossos, ela pode ter um envelhecimento da pele antes, não é? Ou seja, agora faltou uma palavra, mas antecipado, ela sofre imenso também com a secura vaginal e atrofia. Então essa mulher tem que ter muita atenção. E por outro lado, a mulher que ficou exposta a estrogênios por mais tempo do que o considerado normal, ela pode ter maior risco de câncer de mama e de ovários, por exemplo. Portanto, atenção a isso. Temos ainda a menopausa artificial. A menopausa artificial, ela normalmente é ocasionada por uma cirurgia, por exemplo, de retirada de útero e ovários, ou então por radiações, tá? Para tratamentos radioterápicos, por exemplo, e tem consequências particularmente drásticas, porque elas perdem de uma hora para outra, né? Nós temos a perda total e instantânea da produção hormonal. E aí essas mulheres também sofrem bastante, tá? E como é que nós fazemos o diagnóstico da menopausa? Primeiro, se uma mulher entre os 45 e os 52 anos já tem ausência de menstruação, sem que haja outra razão para isso, ou tem irregularidades menstruais, já com sintomas de afrontamento, suores, irritabilidade, dificuldade para dormir, por exemplo, seguramente essa mulher já está numa fase de pré-menopausa, ela já está no climatério, seguramente. Certo? Embora os exames clínicos, também há exames clínicos, né? Nós fazemos a dosagem hormonal através do sangue para detectar se você está na menopausa ou não, mas embora eles sejam importantes, eu quero ressalvar aqui uma coisa, eu quero que vocês fiquem com isso claro. Durante essa fase, há algumas oscilações importantes das hormonas, tá? E temos picos de produção hormonal ainda nessa fase, portanto, nem sempre você consegue detectar através do exame, certo? Por exemplo, eu falo isso porque em consultas de nutrição e mesmo quando eu converso com mulheres sobre saúde íntima, o que é que elas me relatam? Carla, olha, eu fui a ginecologista e eu ainda não estou na menopausa, mas nossa, eu ando irritada, eu com aumento de peso, muitas vezes chegam à consulta reclamando do aumento de gordura abdominal, mas nos exames ainda está tudo, a dosagem hormonal ainda está normal, portanto, é só para dizer para vocês que o exame de sangue ele é super importante, claro, mas não pode ser definitivo. Se você já sente sintomas, então quer dizer que sim, já está na fase do climatério, isso é importante. O exame de sangue pode ser muito interessante para detectar, por exemplo, casos mais específicos como a menopausa precoce, por exemplo, tá bom?
Apesar da esperança média de vida ter aumentado nos últimos anos, a idade da menopausa se manteve constante. Por que eu estou a dizer isso? Porque antigamente eram poucas as mulheres que viviam longos períodos após a menopausa. Realmente, antigamente a chegada da menopausa significava mesmo a velhice e provavelmente o final de vida das mulheres. Isso estou a falar muito antigamente, tá? Atualmente, 1/3 da vida pode ser passada após essa fase. Portanto, por isso que é tão importante saber sobre o assunto, falar sobre o assunto e cuidar para que se tenha a melhor qualidade de vida possível a partir dessa fase, tá certo? Os sinais e os sintomas do climatério, eles atingem 60% a 80% do público feminino. O início, a duração e a intensidade dos mesmos vai variar de mulher para mulher, porém, esses sintomas são alvo de queixas frequentes e afetam diretamente a qualidade de vida dessas mulheres, né? Não é fácil, a gente tem que ter muito respeito porque a menopausa pode ser um processo bastante complicado. Então, quais são os sintomas? O que é que nós sentimos, né? Quais são os sintomas relacionados aqui? Já falei alguns. Então, nós dividimos entre sintomas precoces e sintomas tardios. Os precoces são os primeiros que acontecem. Então, como eu falei, nós temos sintomas vasomotores, psicológicos e geniturinários, tá? Os sintomas vasomotores, afrontamentos e os suores são os mais comuns. São mais intensos nos 2 primeiros anos e, em geral, eles cessam, ou seja, eles passam espontaneamente 5 anos depois da menopausa. A diminuição drástica dos estrogênios altera alguns níveis de neurotransmissores cerebrais, tá? Isso altera o nosso sistema de equilíbrio térmico no cérebro. Então, existe mesmo, o estrogênio está relacionado aqui com o equilíbrio térmico, por isso que nós temos aqueles sintomas. O afrontamento ele caracteriza-se por uma onda de calor intensa na parte superior do corpo, seguido de suores frios. Há um aumento da frequência cardíaca e ele não é de todo previsível e nem controlável. Não dá para controlar, ele vem do nada, tá? Não tem como. Duram em média 30 segundos até 5 minutos e podem ocorrer inclusive várias vezes por dia e também durante a noite. Depois dos sintomas psicológicos, o que é que nós temos aqui da parte psicológica? Primeiro, alteração do padrão do sono. Tá? Nós temos dificuldade em adormecer, manter a continuidade do sono. Ele está relacionado também com a diminuição dos estrogênios. Os estrogênios estão relacionados com vários neurotransmissores cerebrais, mas também está relacionado com, também derivam, essa alteração do sono, os distúrbios do sono derivam dos sintomas físicos que as mulheres sentem. Por exemplo, calor noturno, né? Os afrontamentos. Quando você tem uma onda de calor no meio da noite, você acorda, tapa, se destapa, depois fica naquela e aquilo acaba atrapalhando a qualidade do seu sono, tá? Então, além de ser derivada dos estrogênios, também deriva dos sintomas físicos da menopausa. Outra coisa importante é a depressão. Os estudos apontam uma relação direta dos estrogênios, como eu acabei de falar, com vários neurotransmissores que regulam o nosso humor e o nosso estado emocional. Por exemplo, endorfinas, noradrenalina, serotonina e o GABA. Mulheres que tiveram depressão pós-parto têm mais chance de ter depressão nessa fase também, portanto fiquem atentas, né? E é claro, é compreensível, não é, além da ação dos estrogênios nos neurotransmissores aqui, não é difícil a gente perceber porque que a mulher também entra em depressão. Se a gente parar para pensar, nós acabamos de falar, antigamente a menopausa estava relacionada com o final de vida. Agora nós temos 1/3 de vida ainda pela frente, né? Então o que acontece? Muitas vezes a menopausa chega para essas mulheres quando elas estão a passar por outras diversas alterações na vida. Vocês já ouviram falar da síndrome do ninho vazio? A síndrome do ninho vazio é quando os filhos deixam a casa dos pais e muitas vezes esse período da menopausa coincide com essa fase, com essa altura de que os filhos estão a sair da casa dos pais. Então, não é mais um motivo para ela ficar triste. Depois, o que acontece? Muitas vezes as mulheres estão em plena carreira profissional e tem que lidar com a carreira, com tudo, com as exigências todas e com os sintomas da menopausa. Depois, ou então, ela não está ela não está assim em plena carreira profissional, mas ela está na transição para a reforma. Também é difícil você sair do seu ativo para ir para a reforma. Então, são muitas alterações que essas mulheres passam, né? E o próprio encarado envelhecimento, porque nós vivemos numa sociedade que ainda não é a menopausa, ai, tá velha, ih, menopausa, ih, agora é só ladeira abaixo.
A sociedade, nós temos uma pressão muito grande, então pensa, a mulher naturalmente ela vai ter que encarar o envelhecimento e isso pode trazer piora dos sintomas psicológicos causados pela falta da serotonina, por exemplo, relacionados com os estrogênios. Então nós temos que ter muito carinho com essas mulheres e compreensão, porque não é fácil, tá? E nós estamos aqui para tentar ajudá-las. Ok, portanto, em relação aos sintomas geniturinários, olha, as maiores reclamações que chegam para mim, secura vaginal e os afrontamentos. Então, geniturinários é o seguinte, a mucosa da vagina, da uretra e parte da bexiga, elas são estrogênio dependentes. Então, dessa forma, havendo redução dos estrogênios, o que acontece? Leva à atrofia, ao envelhecimento dessas mucosas, tá? Da mucosa vaginal aqui no caso, também da uretra, e que acaba também causando depois incontinência, enfim. Além do envelhecimento e da atrofia, o que acontece? Os estrogênios eles ajudam a manter o pH da vagina saudável. Então, o que acontece com a falta dos estrogênios? Aumenta o pH da zona íntima, reduz secreção vaginal, causando secura. As mulheres queixam-se não só de secura, mas de irritação no local, disparêunia. A disparêunia é dor, tá? Significa dor no ato sexual. Quando vocês ouvirem o termo disparêunia, estamos a querer falar sobre dor no ato sexual. E o aumento também das infecções urinárias. As mulheres que passam a ter mais infecções urinárias nessa fase, pela questão do pH e não só. Portanto, esses sintomas, eles interferem diretamente na vida sexual das mulheres, diminuindo a libido, mexe com a autoestima também da mulher, o que acaba por perturbar também a relação com o seu parceiro. Eu tenho aqui uma imagem, só para vocês terem uma ideia de uma mucosa vaginal saudável e uma mucosa vaginal atrófica. Vejam lá se conseguem ver. Portanto, nós temos aqui, espera lá, desculpa. Temos aqui os ovários, as trompas, e temos aqui o útero e aqui a parede da vagina, certo? Canal vaginal, de uma mucosa hidratada, e olhem aqui uma mucosa atrófica. Uma mulher já na pós-menopausa, o que acontece? A atrofia mesmo, né? Aqui fica aqui é a mucosa hidratada, aqui é uma mucosa seca. Acontece, então, diminuição da parede da vagina, inclusive ela fica mais curta, tá? Inclusive, perde as vilosidades. A nossa parede da vagina ela tem várias vilosidades. E quando nós temos aqui, acho que aqui não vou conseguir mostrar muito bem para vocês, mas aqui eu quero mostrar a diferença é que as paredes da vagina ficam muito mais fininhas e muito mais sensíveis e secas, ressecadas. Imagina como é que é aqui na questão da relação sexual. Fica muito complicado, tá bom? Pronto, muito bem. Em relação, esses são os sintomas primários, ou seja, os precoces, os primeiros sintomas que a mulher tem. Em relação às alterações tardias, aqui estou a falar de osteoporose, aumento da incidência de doenças neurológicas como Alzheimer, AVCs, perda da tonicidade da pele, firmeza, doenças cardiovasculares, entre outros. Esses temas, essas alterações tardias, desculpem, nós vamos abordar semana que vem no workshop da pós-menopausa, tá? Hoje nós vamos focar nesses temas, nesses assuntos que estamos a falar aqui. Então, já falamos dos sintomas, como é que nós vamos tratar? Primeiro que assim, compreender o que acontece na perimenopausa. A perimenopausa é quando a gente começa a ter sintomas, tá? É importante a gente compreender, eu tentei passar para vocês alguma informação, porque quando a gente percebe o porquê e o que é que está acontecendo, fica mais fácil lidar com os sintomas. Uma coisa que é interessante também é conversar com outras mulheres que já tenham passado pela menopausa e sempre conversar com o seu médico. Nós temos que falar com o nosso médico sobre os assuntos, tá bom? O enfoque, ou seja, o enfoque do tratamento da menopausa vai ser para aliviar os sintomas. Porque se tem uma coisa que a gente não vai conseguir fugir, é dela. Todas nós vamos passar pela menopausa. Então, o tratamento é o quê? É nos focar nos sintomas para ver melhora da qualidade de vida. Como, por exemplo, tratar as ondas de calor e a secura vaginal que eu acabei de trazer para vocês. É muito importante referir que a ajuda psicológica é super importante nessa fase. A gente acabou de falar sobre isso, nós já referimos. Além de todas as alterações pelas quais a mulher está passando naquela fase, que por vezes é complicado. Depois essa mudança acontece quando os filhos saem de casa, a mulher está em plena carreira no trabalho e tem que lidar com tudo isso e com o trabalho. Encarar as mudanças do corpo não é fácil, e há mesmo.
como eu falei, as estronas aumentam a gordura na zona abdominal, é um clássico, é um sintoma clássico, a gente olha, é uma das primeiras coisas que acontece, né? Então, e o envelhecer, como eu estava a falar, pensa assim que está envelhecendo, depois você começa a ter outras questões, você pode ter sintomas que atrapalham a vida do casal, a secura vaginal. É muito complicado. Então, psicoterapia é super indicada nessa fase da menopausa para você lidar melhor com isso, porque não é fácil mesmo. E se você não tá sozinha, e muitas mulheres sofrem, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui importante, porque nós temos aqui, existe um suplemento no mercado que é o Morepa. Para quem ainda não conhece o Morepa é fantástico. É um suplemento à base de ômega 3, mas ele é um ômega 3 muito concentrado e ele vai atuar nos sintomas depressivos aqui da menopausa, tá? Ele tem uma concentração tão elevada de ômegas, de EPA e DHA, que ele consegue passar a barreira hematoencefálica e ajuda aqui a controlar, a equilibrar os humores e o seu estado emocional. Também fica aqui só uma sugestão para vocês. Além de tratamento psicológico, exercício físico. Gente, a maior dificuldade que eu tenho nas consultas de nutrição e também quando eu falo com as pessoas é sobre exercício físico. É difícil, as pessoas é difícil introduzirem um exercício físico na rotina, mas é muito importante, é uma recomendação médica. Vai melhorar a parte emocional, vai melhorar questões do peso, vai melhorar os suores e os afrontamentos. Portanto, exercício físico aqui ele vai melhorar todos os sintomas da menopausa, certo? 30 minutos por dia, 3 vezes por semana. Recomendação médica. E da alimentação, agora aqui da minha área, da parte da nutrição, o que é que nós podemos fazer? O que eu falei para vocês lá atrás? Os estrogênios são produzidos a partir de colesterol. Então, quando nós temos diminuição dos estrogênios, nós temos aumento do colesterol no sangue. Então, o que nós vamos fazer? Controlar a ingestão de gorduras ruins, tá? Só para vocês ficarem aí na cabeça de vocês. Colesterol é uma gordura de origem animal, só para vocês saberem, tá? Então, controlar a ingestão de gorduras ruins de origem animal, fritos, gordura hidrogenada de alimentos industrializados, que é péssima, açúcar e farinhas brancas para evitar uma resistência insulínica, excesso de carnes vermelhas, enchidos e queijos amarelos, também que são muito ricos em gordura e em outras substâncias que não interessam. É importante também referir, para vocês terem atenção, a ingestão calórica, porque nessa fase o metabolismo ele sofre alterações e fica mais difícil perder e mesmo manter o peso. Então vocês têm que estar sempre atentas aqui com a dieta, porque é uma fase que é mais complicado mesmo. E para ajudar nos sintomas, então isso é o que nós temos que evitar. Para ajudar os sintomas, o que é que nós vamos fazer? Peixes gordos como salmão, sardinha e atum, que são fontes de ômega 3, acabei de falar do Morepa, que é um ômega 3, então, que é um anti-inflamatório sistêmico fantástico. Inclui peixes gordos. A linhaça ela é rica em ômega 3, ômega 6 e lignanas. Já vou falar das lignanas. Cereais integrais que vão nos trazer fibras e vitaminas do complexo B, gorduras de boa qualidade, frutos secos, gente, o abacate é excelente, o azeite, gorduras de origem vegetal, ovos, aveia, grão de bico e cacau, não é o chocolate, cacau magro, que são fontes de triptofano. O triptofano estimula a produção da serotonina, vai fazer bem para a nossa parte emocional também. E, não menos importante, vegetais verdes escuros. Os vegetais verdes escuros e as sementes de sésamo são fontes importantes de cálcio, para ajudar também na questão óssea, porque nós temos maior perda óssea depois da menopausa. Tá? Manter uma boa hidratação e ter a alimentação o mais natural possível. É descascar mais e desembalar menos, tá certo? Outro tratamento também, isso são algumas questões que ajudam, e o tratamento hoje indicado pelos médicos, né? O que é que nós temos? A terapia de reposição hormonal ou a terapia hormonal de substituição. Eu não vou me prolongar nesse assunto, porque a terapia hormonal de substituição é com o médico, tá? É o médico que você tem, é o médico que vai avaliar o seu caso. Pode ser interessante no caso de menopausa precoce, por exemplo, como nós falamos, mas vai ser sempre discutido com o seu médico. Ele vai avaliar os riscos e os benefícios, e isso é sempre com a parte médica, tá? Portanto, quem não quer fazer terapia de reposição hormonal ou terapia hormonal de substituição, porque cada vez mais mulheres buscam alternativas naturais, visto as contraindicações também que esse método tem, nós indicamos o nosso LibiFem 50+. Portanto, para as mulheres em menopausa ou pré-menopausa já com sintomas, nós indicamos o nosso LibiFem 50+.
O Libifem 50+, tem lignanas da linhaça, que eu acabei de falar. As lignanas da linhaça são fitoestrogênios que atuam no combate de todos os sintomas da menopausa. Além disso, o Libifem tem ainda 2 ingredientes que atuam onde? Na melhora da circulação circulação sanguínea da zona íntima, melhorando a hidratação, melhora a lubrificação e, consequentemente, o seu prazer sexual. Portanto, trata-se cura vaginal, tá? E mais ainda, vitamina C e vitamina E. A vitamina C e vitamina E são antioxidantes potentes, né? E melhoram a saúde de todas as células da zona íntima. Promovem hidratação e previnem o envelhecimento, não só da pele, mas também das mucosas. Então, nós estamos a tratar a secura e o ressecamento e envelhecimento aqui da zona íntima. Tá? O Libifem 50+, ele deve ser tomado todos os dias à mesma hora, como os contraceptivos orais, tá? Como os anticoncepcionais. E nós devemos fazer aqui um tratamento de 6 a 12 meses, podendo ou não fazer um intervalo de 1 mês e depois retomar por mais um ciclo durante toda a fase de transição da pré-menopausa para a menopausa, tá? Para as mulheres que tem histórico de cancro de mama e ovários, devido à ação estrogênica aqui das lignanas, né? Embora, eu vou fazer uma ressalva, as lignanas são fitoestrogênios, mas não há estudos que relatam interação, como por exemplo as isoflavonas de soja. Mas por precaução, para as mulheres que tiveram histórico de cancro de mama ou ovários, nós então vamos indicar que ela faça o nosso Libifem. Tá? O Libifem tem as mesmas ações na parte da melhora da circulação sanguínea, da hidratação, da lubrificação e do prazer sexual. Vitaminas C e E também aqui como antioxidantes, melhorando toda a questão da lubrificação, da hidratação e do rejuvenescimento, mas não tem as lignanas da linhaça. Vai ser feito também a mesma hora, 1 por dia, a mesma hora, como eu disse, desculpa, também um tratamento de 6 a 12 meses, podendo fazer uma pausa ou não durante o período que for necessário. Carla, ok, tudo bem, mas então, e eu que tenho afrontamentos e tudo isso? O que é que nós podemos fazer? Nós podemos associar ao Libifem, nós podemos associar o nosso GLA. Libifem GLA é composto por óleo de onagra e vitamina E. O que que o nosso Libifem GLA vai fazer? O óleo de onagra, ele ajuda também na melhora de todos os sintomas da menopausa. Portanto, você vai ter os benefícios também sem ação estrogênica, tá bom? O GLA, como é que nós fazemos a toma do GLA? Nós vamos tomar, na primeira embalagem, nós vamos fazer duas cápsulas por dia, uma de manhã e uma à noite, durante a primeira embalagem. Para quê? Para você ter alívio imediato dos sintomas, né? Não é imediato, alívios mais rápidos dos sintomas. A partir da segunda embalagem, você pode fazer apenas 1 por dia, todos os dias, mais ou menos na mesma hora, ou de manhã ou à noite, tá bom? Primeira embalagem, 2 por dia, segundas e terceiras, a partir da segunda embalagem, 1 por dia, sempre mais ou menos na mesma hora também. Tá certo? Ok. E no caso de vocês terem irritação, comichão ou mesmo candidíase vaginosa, lembra que eu falei que a secura vaginal ela traz irritação, incômodo, né? Eu também falei que nós ficamos mais suscetíveis às infecções porque temos subida do pH vaginal. O que é que vocês podem fazer nesses casos? Opa, onde é que tá? Tá aqui, desculpem. É aqui, para vocês que têm esses problemas, irritação, comichão, candidíase vaginosa, nós aconselhamos o nosso Libifem Optimal. O nosso Libifem Optimal são óvulos vaginais que vão ajudar na hidratação e na reposição, ou seja, na otimização do pH vaginal, porque ele tem ácido lático. Então, como eu disse, na menopausa nós temos subida do pH e o ácido lático vai ajudar a que esse pH fique equilibrado. Então, temos ácido hialurônico, temos aqui o ácido lático, temos ainda óleo de melaleuca. Gente, o óleo de melaleuca ele é um antifúngico e um antibactericida natural, também é fantástico, tá bem? E 2 ácidos de ação anti-inflamatória, que quando você tem uma irritação, uma comichão ou mesmo uma candidíase, que causa comichão também, você tem um alívio ali bastante, quase imediato, tá bem? Portanto, no caso de irritação e desconforto, não tem infecção, não tem candidíase, é irritação ou desconforto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar um óvulo Libifem Optimal, assim que possível, tá? O mais profundo que você conseguir na vagina, no canal vaginal, no caso, sempre que mais possível lá para dentro, desculpem, e depois
aplica e no dia seguinte aplica mais um, certo? Aqui nesse caso, digamos, é um tratamento SOS. Não é preciso fazer um tratamento prolongado. Você vai pôr, vai aliviar a comichão, no dia seguinte aplica mais um óvulo e tá feito. Deixa a embalagem lá em casa para quando tiver mais uma sensação dessas poder utilizar, tá? No caso de candidíase ou vaginose, nós vamos aplicar um óvulo por noite durante 5 noites, tá? Até o final da embalagem, que normalmente é suficiente. Se você sentir necessidade, você pode repetir o tratamento. Aqui sim, vamos fazer as 5 noites. No caso de você querer mais hidratação, você não tem uma irritação, nem comichão, muito menos cândida e vaginose, você pode querer um pouco mais de hidratação, porque foi o que eu falei, os óvulos do Libifem têm ácido hialurônico, que é fantástico aqui para a parte da hidratação. Então, no caso de hidratação, nós vamos fazer o quê? Primeira embalagem, tratamento de 5 dias, um óvulo por noite, e a partir do mês seguinte, nós vamos ter aqui 2 óvulos por semana em dias alternados, tá bom? Precisa ligar o computador. Eu peço desculpas, é que estamos aqui sem bateria. Continuando. Ainda, o que acontece, como eu falei para vocês? Nós temos aqui na menopausa, com a secura e com a falta dos estrogênios, nós temos um envelhecimento da mucosa. Para o caso do envelhecimento da mucosa íntima, da mucosa vaginal, a Libifem tem ainda o Libifem Intense. O Libifem Intense é um gel de aplicação tópica externa, tá? À base de ácido hialurônico de baixo peso molecular. E isso é interessante, isso é importante por quê? Porque garante que ele seja absorvido até mesmo nas camadas mais internas das células, tá? Permitindo uma excelente hidratação. Tem também vitamina A e vitamina E, que são 2 antioxidantes importantíssimos também para a hidratação, regeneração celular, tá? E cicatrização se for preciso. Portanto, mesmo que você tenha, por exemplo, gretas na zona íntima, você pode aplicar o Libifem Intense, porque ele vai ajudar na cicatrização e recuperação muito mais rápidas. Um detalhe importante que eu não referi, peço desculpas, a vitamina E, ela é uma vitamina que melhora a sensibilidade na zona vulvar. Portanto, Libifem Intense, uso externo. Só um parênteses que eu coloco aqui, que o Libifem Intense, ele é compatível com preservativo, ou seja, se vocês precisarem de hidratação externa, pode ser utilizado antes das relações sexuais, mesmo com o uso do preservativo, tá certo? E como é que nós vamos aplicar, como é que nós vamos utilizar o nosso Libifem Intense? Vamos aplicar uma camada na nossa zona da vulva todos os dias à noite, ok? Portanto, essas eram algumas informações sobre a menopausa. Como eu falo, nós poderíamos estar aqui hoje o dia todo a falar de menopausa e ainda ia faltar assunto. A nossa ideia foi trazer os problemas mais comuns, as questões que mais chegam até nós, e visto que o nosso público, né, as mulheres que mais falam conosco estão mesmo nessa fase de menopausa. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Nós separamos aqui algumas perguntas, como fazemos sempre, que chegam até nós. Eu queria saber se vocês tiverem alguma questão. Eu não sei aqui como é que tá, se vocês conseguiram. Boa tarde, ok. Pois, tem aqui uma senhora a falar sobre uma menopausa forçada por causa de uma endometriose severa. Pois é, nesse caso, tá aqui a Dília, o que não deve ter sido fácil para você é aquele caso da menopausa artificial que eu falei e que você tem, de repente, eu não sei se o seu médico passou uma reposição hormonal, eu não sei se você está fazendo alguma coisa para os seus sintomas, quanto tempo foi isso, mas se você quiser falar sobre isso conosco, pode entrar em contato, tá, Dília? Se você precisar de alguma orientação, fique à vontade. Não deve ter sido nada fácil para você. Eu não sei quantos anos você tem, mas não deve ter sido fácil, né? Boa tarde, Gabriela. Tudo bem consigo? Aqui, Maria João. Muito bem. Olha, aqui a Gabriela diz que a menopausa tem sido horrível, mas agora desde que está fazendo o Libifem está melhor. Muito bem. Demora um bocadinho, sim. A Gabriela ainda continua com suores à noite, Gabriela. Eu não sei há quanto tempo, nós falamos há algum tempinho, eu não sei se faz 1 ou 2 meses que você iniciou o tratamento, mas às vezes é um produto natural e por vezes ele demora um bocadinho mais para fazer efeito. Mas depois nós falamos as duas, se for necessário, se você ainda tiver sintomas,
talvez associar o GLA, por exemplo, nós podemos falar depois as duas sobre isso, tá bom? Tem os calores aqui. Olha, eu ia dizer também uma coisa. Sabe uma coisa na alimentação que piora aqui os calores? Pimenta, alguns condimentos, gengibre, pimenta, tudo que aquece, vocês têm que evitar também. Eu não falei isso, mas é super importante. É como eu digo, né? É tanta coisa para falar de menopausa que não dá para falar de tudo. Portanto, vocês, Gabriela, não sei se você usa muito condimentos em casa, pimenta, gengibre, isso tudo. Agora, nessa fase, talvez tenha que reduzir um bocadinho. Piora, tá bom? Os sintomas de tanto dos afrontamentos como dos suores, isso tudo. Gabriela é fã dos nossos produtos. Fico muito feliz, Gabriela. Estou a ver aqui que você também usa o creme vaginal, que acha muito bom, que está a fazer quando tem infecção urinária também, toma o Sistur, é ótimo. Você, quando anda sempre com vontade de urinar, faz o Sistur, é isso mesmo, muito bem, é uma prevenção. O Sistur é o nosso suplemento para as infecções urinárias. Nós abordamos isso no workshop dos inimigos da saúde íntima no verão. E ele é fantástico, tá? Ele ajuda imenso. Começar logo nos primeiros sintomas. Opa, tô aparecendo no vídeo? Tá tudo certo? Ah, desculpem, aqui no meu computador diz que eu tô com problemas para reproduzir esse vídeo. Mas se vocês estão a ver, tá tudo bem. Pode mandar o que eu devo comer. Eu mando, Gabriela, para você. Sim, senhora. Peço um favorzinho. Manda uma mensagem privada só para ficar registrado, pode ser? E eu mando, sim, senhora. Faço aqui uma orientação para você. Como se chama o último tratamento? Eu não percebi a sua questão, Gabriela. Desculpa, meu amor. Se você quiser aqui falar comigo de novo. Como se chama o último tratamento? Não percebi. Os óvulos são ótimos também, sou super fã. Ah, é o GLA. Ah, tá bem, já tá respondido aqui. Arde um pouco como você coloca o quê? Quando você coloca o quê? Os óvulos? Não sei se você tá com alguma irritação. Não sei se é pela secura, se você está com muita secura vaginal, normalmente não deveria acontecer isso, porque ele é base de ácido hialurônico, portanto ele promove ali uma hidratação quase imediata. Mas já sabe, Gabriela, escreve para nós em mensagem privada e eu ajudo aqui em tudo, tá bom? Menos mal que você não faz a pimenta e o gengibre, piora, tá? Quem tá aqui conosco, só para vocês saberem que piora. Adília, foi aos 36. Adília, olha, então assim, eu já tô a ver aqui que você foi aos 36, agora você tem 47. Então, assim, nós vamos entrar em contato consigo. Eu vou entrar em contato consigo por mensagem privada para nós falarmos um bocadinho. Porque assim, minha querida, existem perda óssea importante depois da menopausa. Você fez uma menopausa forçada, você era muito nova, então nós temos que tratar dos seus ossos. Temos que tratar dos seus ossos, da sua saúde cardiovascular, aqui da parte emocional e neurológica. Portanto, eu vou entrar em contato consigo, se você não se importar, por mensagem privada para nós falarmos um bocadinho, tentar perceber todas as suas questões, tá bom? E tentar ajudá-la da melhor forma, tá? Boa, boa. Tá, o prolacton é fantástico, probióticos, muito bem. O creme, Lourdes, o creme lubrificante, nós temos aqui, ele é um hidratante, tá? Ele é um hidratante rejuvenescedor, é o nosso Libifem Intense Gel, tá aqui, tá? Os nossos produtos, eles estão à venda no canal Farmácia, só para vocês saberem disso. Se quiser, nada, minha querida, vou entrar em contato consigo, não se preocupe, tá, Adília? Eu vou ler aqui com vocês algumas questões que pode ser que seja dúvida de mais alguém que está aí do outro lado conosco, tá? Vamos lá. Aqui, interessante, olha, eu estou na menopausa, faço tratamento hormonal, portanto essa senhora faz terapia de reposição hormonal, mas eu continuo com muitos afrontamentos. O que é que me aconselha? Então vamos lá ver uma coisa. Para esta senhora que ela já faz um tratamento hormonal, o que é que nós vamos recomendar para ela? Nós vamos recomendar que ela faça o nosso Libifem GLA, porque ela já está fazendo hormonas, né? E o nosso Libifem 50+ tem fitoestrogênios, então nós não vamos aumentar a carga hormonal. Nós vamos dar para essa senhora o nosso GLA, óleo de onagra com vitamina E. Como é que ela vai fazer? Ela vai fazer durante os primeiros 15 dias uma cápsula de manhã e uma noite, e a partir daí, para ela ter alívio rápido dos sintomas, e a partir daí ela pode fazer uma cápsula apenas por dia, ok? Sempre durante o período todo da menopausa, até que ela não tenha mais nenhum sintoma, tá?
Estou na menopausa, mas não quero fazer químicos. Posso fazer o LibiFem 50+? Com certeza. Desde que você não tenha histórico de cancro de mama e de ovários, o nosso LibiFem 50+, é aconselhado. Um comprimido por dia, à mesma hora, por um período de 6 a 12 meses, ou até o período também aí da menopausa passar, tá bom? Fiz análises e a minha médica disse que tá tudo normal, que eu não estou na menopausa. Tenho 48 anos, mas sinto muitos suores e calores repentinos. O LibiFem 50+, pode me ajudar? Lembra que eu falei com vocês sobre isso? O exame de sangue das hormonas, ele é importante, claro, mas nós não podemos os exames. Essa senhora está a dizer que tem os exames normais, mas que ela tem suores e calores repentinos. Portanto, ela tá ou não tá no climatério? Ela tá, né? Então, nesse caso, com certeza o LibiFem 50+ vai ajudar. Não é porque está escrito 50+ aqui que só as mulheres a partir dos 50 anos podem tomar. É importante isso também, tá? Que às vezes as senhoras perguntam. Isso é só mesmo para caracterizar o nosso produto. Portanto, sim, pode utilizar desde que você não tenha histórico de câncer de mama e ovários, tá bom? Tem mais perguntas aqui. Entretanto, deixa eu ver se vocês aqui têm alguma questão. Ok, nada. Então vou continuar aqui. Iniciei o tratamento com o LibiFem 50+ há uma semana, mas ainda sinto alguns afrontamentos. É normal? Sim, é normal. Até a Gabriela, nossa querida Gabriela, que está aqui. Gente, peço desculpas. Nós caímos. Nós tivemos aqui um problema com a nossa internet. Será que vocês estão aqui de novo comigo? Deixa eu ver se vocês voltam. Peço desculpas. Foi aqui uma falha. Acontece, né? Às vezes acontece. Ok, bora lá. Ah, já tenho aqui. Ok. Oi! Indireto. Desculpem, ficamos sem internet. Foi um probleminha técnico. Já voltamos, tá bom? Boa, boa. Peço desculpas. Ai, que bom que vocês estão de volta. Ok, eu tava aqui a falar uma questão super importante que nos colocam bastante. Vou voltar então aqui com essa questão, tá bom? Oi, estão a chegar aí. Olá, olá. Obrigada, Maria João. Sem estresse, tá tudo certo. Então, olha, estava aqui eu vou falar o seguinte, tem aqui uma senhora dizer que iniciou o LibiFem 50+ há uma semana, mas ainda sinto alguns afrontamentos, é normal? Sim, é normal. Como eu já falei anteriormente, até a Gabriela, que é uma cliente, que é uma querida, e estava aqui a dizer que usa e gosta, mas que ela demorou um bocadinho para sentir os efeitos. É normal, nós estamos a falar de um suplemento natural e depende de mulher para mulher, de organismo para organismo. Se você tem outras questões que podem dificultar, né, a ação do produto, portanto, sim, continue a fazer, tome todos os dias a mesma hora que você vai sentir os benefícios, tá? Vamos fazer o tratamento aí pelo menos 6 a 12 meses. Lembrar sempre, não desistam na primeira embalagem, é um produto natural, vocês vão ver que vocês vão ter os benefícios, tá? Assim como tem senhoras que começam a tomar depois de 3, 4 dias, eu já tive uma senhora que disse, olha, eu já me sinto melhor. Portanto, depende de organismo para organismo. O importante é não desistir, ok? Mas, vamos ver aqui. A minha médica disse-me que a terapia hormonal de substituição ia me ajudar também no aparecimento das rugas, mas eu não queria fazer químicos. É cada vez mais frequente as mulheres que são contra, né, que têm muito receio da terapia hormonal de substituição. O LibiFem 50+ pode ajudar? Sim, o LibiFem 50+ pode ajudar, sim senhor, porque além de proporcionar uma boa hidratação, lubrificação de todas as suas mucosas, inclusive da pele, porque quando a gente fala em hidratação e lubrificação, nós também estamos a falar da nossa pele. Tem vitamina C e vitamina A, que são 2 antioxidantes. Gente, para a pele, vitamina A, retinol, super aconselhado, portanto, vai ajudar sim, senhor, e mesmo a ação dos fitoestrogênios que vão ajudar nessa questão também. Portanto, sim, vai ajudar a prevenir o envelhecimento da sua pele, além de todos os outros benefícios que você vai ter com o produto, tá bom? Um comprimido por dia, sempre à mesma hora. Mais.
Aqui, super interessante, sempre me coloco essa questão. Estou a fazer o Ovestin 2 vezes por semana, mas gostaria de aplicar só 1 vez por semana. Eu posso alternar com o LibFem Optimal? Sim, então vamos lá ver uma coisa. O que é o Ovestin? O Ovestin é um creme, não é, que se aplica na zona íntima, que é a base de estriol. Lembra que eu falei da estrona, estriol e estradiol? Portanto, são estrogênios, tá? Então, sim, você pode aplicar o Ovestin só 1 vez por semana e intercala com o nosso LibFem Optimal, porque além dos benefícios da hidratação, você vai ter também o seu pH otimizado, coisa que não acontece no Ovestin. O Ovestin, né, não tem aqui a questão, a vertente do ácido lático. Portanto, pode fazer o Ovestin e intercala com o LibFem Optimal, tá? 1, 2 vezes por semana. À noite, de preferência. Mas, aqui, olha, super. Desde a menopausa tenho tido muitas candidíases. Faço muitas vezes ela cita aqui uma marca de antifúngico que me deixa com algum desconforto. O que me aconselha? Então, vamos lá. Nesse caso, você tá a fazer já esse antifúngico, tá? É um antifúngico mais conhecido aí do mercado. Portanto, não precisa deixar de fazer o seu antifúngico. O que você vai fazer é, depois do seu antifúngico, quando você terminar o seu antifúngico, você faz 1 óvulo por noite do nosso LibFem Optimal, porque vai trazer hidratação, vai trazer regulação, vai otimizar o seu pH, vai trazer imensos benefícios. Portanto, quando você terminar o seu tratamento com esse antifúngico, você pode fazer o LibFem Optimal, tá? De novo, uma outra questão também é dizer que foi à farmácia e deram um antifúngico, um creme antifúngico, mas ela pergunta se aqui os óvulos também podem ajudar. E eu digo mais uma vez que você já está a fazer um antifúngico, né? Se recomendaram na farmácia, então faça um antifúngico, faz o tratamento completo. E no final desse tratamento você pode aplicar um óvulo à noite. No final do tratamento, você aplica um óvulo à noite até o final da embalagem, para você ter aí também melhor equilíbrio do seu pH e se sentir bastante confortável, tá? Fiz um tratamento anti-envelhecimento vulvar, deve ter sido laser talvez. Há alguma coisa que me ajude a manter a firmeza da zona íntima? Ah, sim senhora. Portanto, nesse caso, como eu disse, o nosso LibFem Intense é um gel de aplicação tópica, tá? E ele tem ácido hialurônico de baixo peso molecular, portanto, vai trabalhar bastante na hidratação aqui da nossa pele e firmeza. Tem vitamina A e vitamina E, que também são 2 potentes antioxidantes. Portanto, sim, vai se beneficiar imenso. Mais alguma questão aqui? Deixa eu ver se vocês têm alguma questão para me colocar. É isso, Sofia, acontece. O que temos mais aqui? Em relação ao envelhecimento vulvar, como é que você vai fazer para trabalhar, né? Já que você fez um tratamento anti-envelhecimento, como é que você vai fazer depois para manter, rejuvenescer a zona? Vai aplicar uma camada de LibFem Intense na sua zona íntima todos os dias à noite, ok? E aqui, por fim, sinto um desconforto na zona íntima e às vezes eu tenho gretas. O que fazer? Novamente, mais uma vez, o LibFem Intense. Lembra que eu falei para vocês que a vitamina A e a vitamina E atuam e o ácido hialurônico também atuam na cicatrização e regeneração da pele? Portanto, no caso de gretas, o LibFem Intense também vai ajudá-las. Então, além de promover hidratação, melhorar a saúde, rejuvenescer a zona íntima, também vai ajudar na cicatrização mais rápida. Então, sim, pode aplicar uma camada na zona da sua greta, você pode aplicar na zona íntima toda, não vai fazer mal nenhum, 1 vez por dia à noite, tá? Imagina que você tem imagina que você está desconfortável durante o dia. Você pode aplicar o gel também durante o dia. Nós falamos para vocês aplicarem à noite porque é mais confortável, porque vocês vão estar ali mais tempo sem ir à casa de banho, sem passar o papel higiênico ou sem se lavarem, e, portanto, o produto vai atuar durante mais tempo, mas vocês podem aplicar também durante o dia, ok? Não há problema nenhum, certo? E mais? Olha aqui, posso usar o LibFem Intense só como hidratante? Pode sim, senhor. O fato de ter o ácido hialurônico vai permitir uma hidratação excelente da sua zona íntima, tá? E ainda vai trabalhar no envelhecimento também, já agora.
Ok, mas já falei, já respondi essa questão, que engraçado. Fui à farmácia pedir um hidratante íntimo e me aconselharam o Libifem Intense para aplicar à noite. Mas às vezes durante o dia, quando eu uso calça de ganga, por exemplo, eu sinto algum desconforto. Poderia aplicar o Libifem Intense também durante o dia? Já respondi. Pode sim, senhor. Pode aplicar. Sempre que você tiver necessidade, não há problema nenhum, certo? A gente só recomenda à noite por uma questão de ser mais confortável, você estarem mais tempo ali sem a casa de banho, isso tudo. Tá bom? E mais? E mais nada. E vocês aí? Que tal? Querem colocar alguma questão? Eu espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado um bocadinho. Também estou aberta a qualquer sugestão que vocês tenham. Volto a dizer então que estamos aqui à disposição para vos ajudar com as questões que vocês tenham. Vou entrar em contato. Eu agora que caiu, eu já não tenho aqui, mas eu vou ver se eu resgato também para falar com aquela senhora que teve também conosco em direto. Vou responder todas vocês, tá bem? E saibam que nós estaremos sempre aqui para vos apoiar e tentar ajudar da melhor forma possível, tá bom? Vou me despedir então. Muito obrigada por estarem conosco. Desejo uma semana excelente para vocês todas. Um beijinho e até para a semana. Terça-feira, às 17 horas, no workshop pós-menopausa, tá? Espero vocês. Adeus!